Aplauda mais forte ao Senhor. Glória a Deus. Ele é digno do nosso louvor, da nossa adoração. Graças a Deus. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Graças a Deus pela sua vida, pela sua fidelidade, pela sua insistência e pelo seu voto. Graças a Deus. Graças a Deus pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos na sua casa. E eu tenho certeza que aquilo que você veio buscar o Senhor vai te dar nessa noite. Amém? Diga graças a Deus. Em primeiro lugar, eu quero justificar a ausência do nosso pastor. Há poucos minutos estava conversando com ele mandando um abraço, dizendo que está orando pelos irmãos. Na terça-feira, o pastor, quando conversava comigo, ele dizia: Zoá, eu tentei de tudo adiar esse compromisso. O pastor foi convocado para estar ministrando, e ele dizia exatamente isso, exatamente por conta da campanha, desse momento da igreja, e ele justifica a sua ausência e manda um abraço para os irmãos. Há poucos minutos nós estávamos conversando, e ele disse que está orando por todos nós. Graças a Deus por isso. Então vamos aproveitar esse momento para a gente orar pelo nosso pastor? Segure na mão da pessoa que está perto de você, no nome de Jesus, e vamos declarar bênção sobre a vida do nosso pastor. Os irmãos que estão aí fora também, deem as mãos, vamos orar e vamos apresentar a vida do nosso pastor. Meu Deus, que privilégio para nós sermos abençoados pelo teu filho. E nesse momento, o teu filho está abençoando, meu Deus, tantas e tantas e tantas e tantas outras pessoas. E nós te louvamos pela vida do pastor Luiz Antônio. Que o Senhor o abençoe, meu Deus, onde ele estiver. Que a tua poderosa mão continue sobre a sua vida. Que o Senhor continue o usando poderosamente para abençoar, meu Deus, muitas e muitas vidas. Nós te louvamos por isso. Te agradecemos pela vida do teu filho e te pedimos que o Senhor continue declarando sobre ele o teu favor e a tua graça. Continua o abençoando poderosamente, fazendo-o, meu Deus, abençoador e abençoado, porque foi para isso que o Senhor chamou. Como igreja do Senhor, nós que temos sido, meu Deus, tão abençoados, nós declaramos sobre a vida dele agora a tua bênção. Assim como o Senhor o levou em paz, que o Senhor traga debaixo da tua proteção e da tua paz. Declaramos isso e concordamos com a tua bênção sobre a vida do teu filho, no nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda ao Senhor bem forte. Glória a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios. Um abraço também aos nossos irmãos que estão nos ouvindo na web rádio, estão nos assistindo na web TV. Nesse momento, irmãos, milhares de pessoas estão ouvindo a ministração nesse lugar. Glória a Deus por isso. Graças a Deus. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 5, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5. E nós vamos ler a partir do versículo 13. Efésios, capítulo 5, versículo 13. Graças a Deus. Diz assim a palavra de Deus: Mas tudo o que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus.
Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Amém. Meu Deus, venha falar conosco. Esta é a tua palavra e aqui está o teu povo. O Senhor é quem sabe, o Senhor é quem conhece a real necessidade dos teus filhos. Nós estamos, meu Deus, numa campanha de fé. Nós estamos dentro de um propósito. E eu tenho certeza que a tua vontade, o desejo do teu coração é trazer sobre a vida dos teus filhos a bênção de libertação. O Senhor já tem nos dado o conhecimento. E lemos na tua palavra, meu Deus, que a libertação, ela começa quando nós damos o primeiro passo. E esse passo, meu Deus, é o passo do conhecimento. Os teus filhos reservaram uma preciosa parte do tempo deles para estarem aqui, meu Deus, numa quinta-feira à noite. E reservaram, meu Deus, essa parte do seu tempo precioso para ouvir a tua voz. Meu Deus, nesse mundo tão corrido que a gente vive, de tanto atropelo, pessoas pararem, reservarem uma parte do tempo para ouvir uma orientação. Isso é muito raro. Os teus filhos fizeram isso. Assim como, meu Deus, nesse mundo onde as pessoas estão muito ávidas por falar, cada um quer expor a sua opinião, os teus filhos reservam essa parte do tempo para sentarem e ouvir o que o Senhor tem para falar. Oh, meu Deus, que a tua bênção esteja declarada sobre a vida destes que aqui estão, e que no nome de Jesus os seus corações estejam permeáveis à tua voz. Todo pensamento contrário, todo pensamento, meu Deus, que tenta tirar os teus filhos de receberem o que o Senhor tem, que tudo isso caia por terra. Toda preocupação, toda ansiedade. Pessoas, meu Deus, que nesse exato momento estão sendo atacadas por setas em suas mentes, estão aqui, mas estão, meu Deus, sendo tiradas nos seus pensamentos deste lugar. Ó Espírito Santo de Deus, o Senhor é dono deste lugar, este ambiente te pertence. Então que no nome de Jesus, a mente e o coração dos teus filhos estejam protegidos para receberem a tua palavra, para ouvirem a tua voz. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Pode sentar no seu lugar. Começamos, irmãos, a semana passada a campanha Liberte-se. E eu quero recapitular rapidamente, brevemente, aquilo que o nosso pastor ministrou a semana passada. O texto base para essa campanha é esse texto que a gente está lendo aqui no slide da campanha. João capítulo 8, versículo 32. Vamos dizer juntos? 1, 2, 3. E conhecerão. Agora com força. 1, 2, 3. Isso já aconteceu comigo muitas vezes nesse canto. Terminando o culto, alguém me procurando ali perguntando: pastor, aqui na igreja vocês trabalham com libertação? E sinceramente, gente, eu sempre fico me perguntando, o que é trabalhar com libertação? Porque quando eu leio a palavra de Deus, a libertação ela vem com o primeiro passo, que é o conhecimento. E quando o nosso pastor tratou com a gente sobre conhecimento, ele disse que o conhecimento significa a consciência de como está a nossa vida.
E o pastor falou sobre 3 tipos de consciência. Quem lembra? A primeira consciência, a consciência disfuncional. E o que é a consciência disfuncional, gente? É a consciência que não funciona. Uma pessoa com a consciência disfuncional é uma pessoa que não tem noção de como está a sua vida. Sabe como isso se dá na prática? Todo mundo está vendo que aquela pessoa está num relacionamento péssimo. E que aquele relacionamento vai destruir a vida dessa pessoa. Mas a pessoa não consegue enxergar isso. Por quê? Porque ela não tem noção do que está fazendo com a sua vida. Eu acompanho, irmãos, bem de perto, 2 centros de recuperação da nossa cidade. Recuperação para dependentes químicos. E uma das coisas que, de forma visível, a gente observa, é que as pessoas que vão para lá, só vão depois de um tempo em que conseguem ter o conhecimento do que eles estão fazendo com suas vidas. Porque pai já disse, família já disse, amigos já falaram, mas a pessoa não consegue ver. Por quê? Porque não tem conhecimento de si mesmo. E isso é a consciência disfuncional. Ou seja, você não funciona em enxergar a sua vida. O segundo tipo de consciência que o nosso pastor ministrou foi a consciência relativa. E o que é algo relativo, gente? É aquilo que não é absoluto. Ou seja, a pessoa que tem consciência relativa, a consciência é parcial. E normalmente, a pessoa que tem consciência relativa, ela só enxerga a partir do olhar do outro. Sabe como é isso? Vem para um culto como esse, ou de quinta-feira passada, ouve a palavra e diz assim, mas não é que o pastor está certo. Eu não tinha nem observado isso. Eu preciso mudar. Acabou o culto, foi embora, tudo do mesmo jeito. Por quê? Porque não é uma consciência própria. É a consciência a partir do olhar do outro. E a terceira consciência que a gente aprendeu a semana passada foi a consciência plena. A consciência plena, eu gostei muito quando o pastor ele disse assim, a consciência plena é quando a gente vai para um lugar mais alto, aí a gente enxerga a vida como ela está e como ela é. Ou seja, conhecimento pleno de quem eu sou, do que eu estou fazendo com a minha vida, de como eu estou levando a minha vida. O problema, irmãos, é que algumas pessoas, por essa falta de consciência plena, porque consciência plena, gente, é quando na nossa vida nada é nebuloso, tudo é muito claro. A gente pode até demorar para resolver, mas tudo é muito claro. O problema é que algumas pessoas estão inventando uma história para si mesmos todos os dias. Eu dizia ao pastor, na nossa conversa na terça-feira, eu dizia para ele, pastor, agora no culto de oração, até pedir desculpa aos irmãos pelo que eu falei, mas algumas pessoas, elas estão contando uma mentira para si mesmas todos os dias. Inventando uma história. Para quê, gente? Para ver se sente melhor. Para ver se diminui a pressão, porque aquilo que salta aos olhos é que não está bem. Mas como eu não quero admitir, eu deixo tudo nebuloso e não tenho clareza em como está a minha vida. Conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. E hoje nós vamos falar sobre um tipo de prisão que o apóstolo Paulo ele cita no versículo 16. O tempo. No versículo 16, o apóstolo Paulo, ele diz para a gente aproveitar ao máximo toda a oportunidade. Isso eu li na Bíblia NVI, ou seja, Nova Versão Internacional. Se alguém aí tem uma Bíblia na tradução revista e corrigida, ou revista e atualizada, o versículo 16 do capítulo 5 de Efésios diz assim, remindo o tempo, porque os dias são maus. Remir o tempo.
E o tempo, gente, aprisiona as pessoas. Por exemplo, há pessoas aqui que Deus já deu uma nova oportunidade a você. Você viveu algo muito traumático na sua vida. Aí você superou. Deus te tirou daquela situação. Deus te deu uma nova oportunidade, mas lá aquilo não ficou bem resolvido. Sabe o que acontece? De vez em quando a situação está voltando. Sabe por quê? Porque você está presa a ela no tempo. E sabe, gente, por que isso é uma prisão? Por um artifício que nós usamos, às vezes de forma consciente, às vezes de forma inconsciente. E o artifício é esse: procrastinação. O que é a procrastinação? A procrastinação, num resumo bem breve desse conceito, é deixar para amanhã. Então eu deixo para amanhã uma conversa que eu preciso ter. Eu deixo para amanhã algo que eu preciso resolver. Eu deixo para amanhã algo que eu preciso enfrentar. Uma das mensagens pregadas no projeto de vida foi sobre a gente arrumar o quartinho da bagunça. Quem lembra dessa mensagem? Todos nós temos na nossa casa um lugar da bagunça. E sabe uma coisa interessante sobre o quartinho da bagunça? A gente sempre passa por ele dizendo: eu preciso organizar isso aí. Não vou pedir para levantar a mão, porque eu sei que quase todos vão se entregar. Só que uma coisa confortável com o quartinho da bagunça, gente, é que normalmente eles têm uma porta. E essa porta é o conforto. A porta do quartinho da bagunça é o conforto da gente não estar vendo sempre que lá dentro está bagunçado. Quando alguém não nos lembra, e normalmente são as mulheres, né? Você não arruma isso. Quando alguém não nos lembra que a gente precisa ir lá, aí a gente repete essa frase: eu preciso organizar isso. Sabe como isso acontece na nossa vida? Nesse canto da nossa vida que sempre está pendente, eu preciso resolver isso. Eu preciso ter essa conversa. Eu preciso conversar com aquela pessoa. E por que a gente não faz? Porque a gente sempre deixa para amanhã. E isso, irmãos, é objeto de estudo científico. Um cientista da Universidade de Carleton, no Canadá, ele fez um estudo específico sobre procrastinação. E o que ele descobriu foi exatamente isso que está escrito aqui. Procrastinar, gente, não é questão de dificuldade de gerir o tempo. Ou seja, quem adia as coisas não é porque não está conseguindo gerir o tempo. Eles descobriram, psicólogos descobriram, que a procrastinação está relacionada com as emoções. E sabe o que eles identificaram? Principalmente, pessoas perfeccionistas são as pessoas que mais adiam as coisas. Por quê? Primeiro, medo. Medo de enfrentar aquela situação e não dar certo. Medo de se decepcionar de novo. Medo de enfrentar a situação e não sair como você planejou. Irmãos, quantas conversas entre pais e filhos, marido e mulher, estão pendentes há tanto tempo, e essa pessoa está presa nesse tempo de pendência, por causa da procrastinação. E sabe o que acontece? Eu dou alguns passos para frente, e de vez em quando eu estou tendo que voltar no tempo para resolver coisas daquele tempo lá, que me aprisionou. Eu sou refém daquele tempo. Eu adio, eu coloco para outra hora. Porque tomar a decisão de deixar para outro momento, guarde isso no seu coração, é até confortável em algum momento. Por quê? Porque eu não me desgasto naquela conversa.
Porque eu não me desgasto naquela situação que eu preferi levantar o tapete e esconder lá dentro. Está lá, amorfo, não incomoda. Mexer nisso de novo, pastor. Sem você perceber, isso te aprisionou. E a prova disso é que mais ou menos tempo, isso vai estar te incomodando novamente. Uma das histórias mais tristes da Bíblia, irmãos, é a história de um pai que começou a chorar a morte de um filho. E sinceramente na Bíblia eu não conheço um choro tão amargo como desse pai. E a síntese dessa história é que esse pai, ao invés de resolver um problema que, como na vida de todo mundo, começa assim, pequenininho, ele foi adiando e adiando, e o problema se tornou gigantesco. E eu quero te convidar para a gente ler o choro desse pai. Eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor, e deixe-a aberta. 2 Samuel, capítulo 18. Olha o que diz a palavra de Deus. 2 Samuel, capítulo 18, o versículo 33. Segundo Samuel, capítulo 18, versículo 33. Então o rei, abalado, subiu ao quarto que ficava por cima da porta e chorou. Foi subindo e clamando. Eu quero abrir um parêntese aí. Todas as vezes que você lê na Bíblia a palavra clamou, entenda isso como o choro ao extremo. Quando a palavra fala sobre clamor, está falando sobre algo muito grande. E a Bíblia diz que esse pai, ele estava subindo, chorando e clamando. Ah, meu filho Absalão. Meu filho Absalão. Quem me dera ter morrido em seu lugar. Ah, Absalão, meu filho. O que nós lemos é a síntese da dor de um pai que teve tempo de resolver uma coisa e não resolveu. Vou precisar ser muito rápido para lembrar essa história. O filho mais velho de Davi e natural herdeiro do trono era um jovem chamado Aminon. Quando Davi partisse, ele herdaria o trono. E a Bíblia diz que esse jovem, ele começou a nutrir uma paixão doentia. Um sentimento doentio pela sua meio-irmã, uma jovem chamada Tamar. Eram os dois filhos de Davi, mas de mães diferentes. A Bíblia diz que esse sentimento nocivo tomou conta do coração daquele jovem Aminon, a ponto dele não comer e nem dormir mais. Um primo dele começa a perceber que ele não estava bem e o chama para conversar, e ele diz para o primo o que ele estava sentindo. E diz para o primo: não tem como eu viver isso, ela é minha meio-irmã. E o primo então dá um conselho a ele. E ele segue o conselho do primo. O pai começa a sentir a ausência dele, até porque ele, como herdeiro natural, ele precisava participar das reuniões com o rei, e ele deixou de ir. E o pai pergunta por ele, e ele diz que está doente. O pai então pergunta: o que você quer de mim, meu filho? E ele diz: eu quero que o senhor peça para minha irmã vir preparar uma refeição para mim, porque eu acho que eu vou melhorar. Esse tinha sido o conselho do primo. Davi então manda Tamar ir na casa de Aminon preparar uma refeição para ele. Quando ela chega lá, ele manda os serviçais saírem, tranca a porta, vai sobre ela e a violenta. Depois que ele comete aquele ato horrível, a palavra diz que ele desprezou ela no coração, a ponto de enxotá-la do quarto. E a Bíblia traz esse detalhe que Tamar diz para ele: meu irmão, o que você está fazendo agora é pior do que o que você fez antes. Assuma a sua responsabilidade. E ele, não querendo ouvi-la, expulsou do quarto. O irmão dela, de pai e de mãe, Absalão,
quando sabe da notícia, vai lá, pega Tamar, leva ela para a casa dele e cuida dela. E agora, gente, qual era a expectativa da família em relação àquela situação? Davi vai fazer alguma coisa. Ele precisa fazer alguma coisa. Quando você lê em 1 Samuel, essa história, a Bíblia traz esse detalhe. Davi não falou a Aminon, nem nada de bom, nem de ruim. Ou seja, é uma conversa tão desgastante para eu ter. Depois eu falo, depois eu resolvo, depois eu chamo a atenção dele. E Absalão, observando o pai. O tempo passou, ele viu que o pai não fez nada, ou seja, procrastinou. E ele então manda um convite para o pai. Meu pai, é o tempo da tosquia das ovelhas, das minhas ovelhas. E a gente vai dar uma festa e eu quero lhe fazer uma homenagem como rei. Ele sabia que Davi não iria. Ele já tinha um plano na mente. E o pai diz, ô filho, não dá, as demandas do reino, não vai dar para eu ir. Então ele diz, então mande Aminon lhe representando. Davi deve ter pensado, irmãos, o tempo resolveu. Eles se entenderam. Irmãos, se há uma coisa errada na mente dos seres humanos, é achar que o tempo resolve tudo. Porque o tempo não resolve nada se você não resolver. Davi achava que o tempo tinha resolvido. Absalão dá ordem aos seus empregados e diz para eles, encham Aminon de vinho, e quando ele estiver embriagado, eu vou dar a ordem e vocês o matam. E foi exatamente assim. Sentados à mesa, todos os filhos de Davi, Aminon, quando estava embriagado, Absalão dá a ordem e ele é morto ali na mesa. Os outros filhos de Davi fogem e a notícia chega para Davi. A Bíblia diz que Davi lamenta, Davi chora. Duas situações horríveis numa família. Mas ainda, por incrível que pareça, ainda era controlável. O que Absalão faz? Foge para a casa do avô. E se esconde na casa do avô. E a Bíblia diz que ele passou lá 3 anos. Davi não foi lá procurá-lo. Davi não foi lá inquiri-lo, Davi não foi lá repreendê-lo. O que ele fez? Mais uma vez, procrastinou. Davi não sabia que ele estava criando para si mesmo uma prisão. E aquilo sempre iria voltar para cobrá-lo. Sabe por quê, irmãos? A prisão da procrastinação é algo que sempre volta para cobrar o preço. 3 anos depois, Absalão, querendo voltar para Jerusalém, até porque a casa do seu avô ficava em uma cidade distante de Jerusalém, a Bíblia diz que ele começa a criar situações, estou adiantando a história, para voltar para Jerusalém, até que Davi permite que ele volte, mas não fala com ele. Já ouviu isso? Agora eu vou dar um gelo. Irmãos, quantas pessoas que têm tentado resolver situações na sua vida desse jeito, para não se indispor, para não tocar num assunto tão delicado, vou deixar para outra hora. Foi assim que Davi fez. Absalão estava morando na mesma cidade do pai, um assassinato na família, um crime de violência na família, e Davi simplesmente empurrando para amanhã a conversa. A Bíblia diz que Absalão fica em Jerusalém mais algum tempo, mas como ele era um jovem muito ardiloso, ele monta um plano para Davi recebê-lo. Aí Davi aceita recebê-lo. A Bíblia diz que Absalão foi encontrar com o pai, Davi sentado no trono, ele entrou no pátio real, Davi se aproxima dele, eu fico pensando, o que se passava na cabeça de Absalão? Pronto, é agora. Essa pendência de mais de 4 anos, o pai vai resolver agora. É agora que ele vai chamar minha atenção. Vai perguntar por que eu fiz aquilo. E a Bíblia diz que Davi se aproxima de Absalão, o abraça e o beija.
Não disse nada. Por quê? Por que estragar um momento tão bom, né? Por que estragar esse momento tão bom com aquela conversa de 4 anos atrás? Absalão então pensou, então tudo pode. O problema, irmãos, da prisão, da procrastinação, é que alguns valores, eles vão sendo deixados de lado. Sabe aquele primeiro momento que esse filho se tornou rebelde e nada foi feito? Isso só vai tomar volume. Sabe aquele momento da primeira agressão, que essa coisa não foi resolvida de fato e de verdade? Isso só vai tomar volume. É uma prisão. Absalão agora monta um plano para tomar o reino do pai. A Bíblia diz que ele começa a minar o povo para ele contra Davi. Irmãos, a história é tão ardilosa que a Bíblia diz que ele pegava uma cadeira, ele colocava na entrada da cidade e ele se sentava. Imagina, na porta da cidade um príncipe sentado. E quando ele via alguém chegando muito preocupado, muito avexado, como a gente diz aqui no Nordeste, ele chamava a pessoa e perguntava, o que é que você tem? E a pessoa contava a causa para ele. E ele dizia, pois é, que pena, né? Se eu fosse rei em Israel, você não ia sofrer isso. Aí a Bíblia traz esse detalhe. A Bíblia diz que ele abraçava as pessoas e beijava elas. As pessoas se sentiam importantes. E está lá escrito, assim Absalão roubava o coração do povo do seu pai. Quando ele percebeu que estava tudo no controle, então ele deu o golpe. Desferiu o golpe, comprou um sacerdote, comprou um dos comandantes de Davi, se proclamou rei e foi para Jerusalém para tomar o reinado do pai. Davi, não querendo enfrentar seu próprio filho, foge de Jerusalém. Ele não queria ter esse enfrentamento. Aliás, Davi não queria ter esse enfrentamento nunca. Pessoas, irmãos, que adiam e procrastinam, nunca querem ter um enfrentamento. Preferem deixar como estão e estão aprisionadas nisso. Perdem o tempo, perdem a vida. Davi estava perdendo a vida, o tempo e os filhos. A Bíblia diz que Absalão, para envergonhar seu pai, ele coloca uma cama na varanda da casa, no lugar alto em Jerusalém, e lá ele se deita com todas as mulheres do seu pai, para envergonhá-lo. E depois que ele faz isso, ele pega o seu exército, não satisfeito com o reino, ele queria matar agora o seu pai. Os soldados de Davi estavam tão furiosos com essa rebelião do filho do rei, que a palavra diz que eles estavam em menor número, mas eles foram valentes e derrotaram os soldados de Absalão. Absalão, com medo, vendo a sua derrota, foge, e a Bíblia diz que ele fica preso dentro de galhos, pelos seus cabelos. Ele tinha cabelos muito grandes, ele ficou preso, não conseguiu sair. Dizem para Joabe, o general do exército, que o jovem Absalão estava preso. Ele tira 3 dardos de flecha e crava no peito de Absalão. Joabe estava tão chateado com Absalão, que a palavra diz que ele cavou dentro da floresta mesmo uma vala rasa e enterrou o príncipe herdeiro do rei numa vala rasa. E agora, quem dá a notícia para o rei? Ninguém queria dar. Ninguém queria dizer para o rei que seu filho estava morto. Até porque a ordem de Davi em todo o tempo era, não toquem no jovem. Sabe, irmãos, muitas pessoas que se prenderam na prisão da procrastinação, se aprisionam também com sentimento de culpa. Sentimento de culpa. E tentam compensar isso de alguma forma, sabe por quê? A prisão da procrastinação nos prende no tempo e nas nossas histórias. A Bíblia diz que encontram lá um estrangeiro, um etíope, e ele vai dar a notícia para Davi. Davi estava no alto do palácio, quando viu aquele mensageiro chegando, ele pergunta, como está a guerra? E como está o jovem Absalão? Aquele homem não teve nem coragem de dizer a notícia completa para o rei.
Ele respondeu assim: o Senhor acaba de dar vitória ao rei sobre todos os seus inimigos. E Davi, ele fica sabendo que seu filho está morto. E o versículo 33 é a síntese de um pai que, quando teve oportunidade de agir, não agiu. Que quando teve a bênção do tempo favorável nas suas mãos, deixou para outra hora, deixou para outro momento. Porque é isso que as pessoas que procrastinam fazem. Não querem se indispor, não querem mexer com aquilo que aparentemente já estava quieto. Mas como eu disse no início da minha mensagem, mais cedo ou mais tarde vai voltar. Eu dizia no culto da tarde que algumas pessoas viveram uma decepção muito grande em um momento da sua vida, num relacionamento, sofreu muito. Aí Deus deu a essa pessoa a chance, a bênção e a oportunidade dessa pessoa ter outro momento com uma pessoa abençoada do seu lado. Essa pessoa não consegue ter paz nem alegria. Sabe por quê? Porque lá naquele tempo ainda tem algo presente que prende essa pessoa, que já deveria ser livre, que já deveria ser feliz, e já deveria estar vivendo outro tempo com o favor de Deus, mas não consegue. Não consegue. Porque o tempo o aprisionou. O tempo gerou paredes que você não consegue respirar. Já ouviu isso? Não consegue respirar outros ares? Pois é, Deus já colocou essa pessoa em outro tempo, outra situação, em outra bênção, mas não consegue respirar, porque está preso naquela história, aprisionado no tempo. E quem gerou essa prisão? A própria pessoa, porque adiou, empurrou para frente, deixou para amanhã. Eu quero encerrar essa minha palavra falando aquilo que o apóstolo Paulo, ele fala no versículo 16. E o apóstolo Paulo, ele fala sobre a gente remir o tempo. Se na sua Bíblia, NVI está dizendo assim, aproveitando ao máximo toda oportunidade. Na tradução mais clássica da Bíblia fala, remindo o tempo. O que seria remir, gente? A palavra remir vem do grego exagorazo, que significa resgatar do poder do outro. Significa pagar um valor para libertar alguém do cativeiro. Significa comprar para si mesmo, para uso próprio. Tem pessoas que o tempo que você está vivendo hoje não é seu. Porque está sempre presa àquela história, àquela pessoa. Há muito tempo atrás eu lembro, eu assistindo o filme, e dois amigos de infância, eles tinham tido um problema entre eles e eles não conseguiam se perdoar. E o mais ferido, menos ainda. Eles cresceram, se tornaram adultos e um dia eles se encontram. E quando eles se encontram, o outro que tinha causado a dor naquele, percebe que ele ainda está magoado, que ele ainda está ferido. E o outro olhando para aquele causador da dor com raiva. E ele chega lá e diz assim, apontando para a mente dele, eu moro aí dentro e não pago aluguel. Algumas pessoas, irmãos, infelizmente, de forma inconsciente, entregaram a bênção do seu tempo na mão de alguém, sem perceber. Isso envolve perdão. Isso envolve reconciliação. Isso envolve pedido de desculpa. Isso envolve reconhecer, de fato, eu falhei. Só que o tempo não se recupera. Mas ele pode ser resgatado. E é o que Deus nos convida nessa noite para a gente fazer. Deus está te convidando para aqui com a autoridade que Ele te dá nessa campanha. Você se libertar no nome de Jesus. Você pode dizer amém? Agora entenda, isso é feito com o resgate.
É você dizendo: meu Deus, a minha vida me pertence. Porque quando eu entreguei nas tuas mãos, o Senhor é tão bondoso que o Senhor devolveu ela para mim e disse para mim: viva feliz. Não deixe a sua vida, nem o tempo precioso que Deus te deu, em nenhum lugar da sua história. Libertação é isso. Ontem eu estava terminando o culto. Em cima da mesa estava um recado dizendo: o irmão quer dar um testemunho. Eu já percebi que esse nosso irmão está aqui. Se ele contou o testemunho ontem, é porque ele quer que isso abençoe outras pessoas. E sempre a gente, você já deve ter percebido na nossa igreja, quando alguém pede para dar um testemunho, a gente chama a pessoa para conversar, dizendo: meu irmão, qual é o testemunho? Quer escrever antes? A gente conta. Mas quando o irmão falou, eu senti de Deus que ele precisava vir contar o testemunho. E ele veio, eu dei a palavra, e ele disse: pastor, igreja, eu tenho um testemunho e eu quero dizer que há 30 anos atrás, eu fiz algo muito terrível. Aí, o irmão está aqui, eu já confesso, meu irmão, eu gelei. E agora, o que é que ele vai dizer? Ele disse assim: há 30 anos atrás, alguém me abençoou me emprestando um carro, e aí, esse carro deu defeito, e a gente começou uma conversa, e eu tinha que consertar esse carro. E paguei, consertei, e depois eu me vi meio que injustiçado na situação, e levei aquela pessoa na justiça. E olha o que ele disse: já imaginou, gente? A pessoa me fez o bem, e eu devolvi desse jeito. Mas eu não conhecia Jesus. Hoje eu conheço o Senhor. E já tem um tempo que Deus, Ele me cobra para eu pedir perdão a essa pessoa. E alguns dias atrás, eu fui procurar essa pessoa para pedir perdão. E quando eu cheguei lá, quem me recebeu foi a esposa dele. E disse para mim que ele já tinha falecido. E eu lembro exatamente das palavras desse nosso irmão. O meu testemunho para a igreja é que aquilo que você tem que fazer, faça logo. O que você precisa resolver, resolva logo. A procrastinação, irmãos, é uma falsa sensação de que está tudo bem e que está tudo legal. Aliás, esse estudo que eu falei, científico, diz que a sensação que se dá quando a gente adia algo que a gente precisa enfrentar, que não é prazeroso, é sensação até de alívio, para aquele momento. O problema é o preço que isso vem depois cobrando. Quantos pais que estão sendo cobrados exatamente hoje, na sua relação com seus filhos, se aquela conversa tivesse acontecido lá atrás, isso não teria te aprisionado nesse tempo, nessa história. O Senhor está nos fazendo um convite. Conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. O Senhor tem te dado conhecimento, consciência plena. Consciência plena. Vamos orar? Fique em pé no seu lugar. No nome de Jesus. Coloque as duas mãos na altura do seu coração e feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Eu quero te lembrar que você está numa campanha e esse é o segundo elo. Entenda o compromisso que você fez. Não foi com a igreja, não foi com o pastor, foi com Deus. Porque o processo de libertação e de cura, meu irmão, minha irmã, ele está acontecendo. Renove o seu voto com o Senhor neste momento. Renove. Diga para Deus: meu Deus, eu estou no segundo elo dessa campanha. Eu já recebi 2 mensagens poderosas ao meu coração e eu preciso receber mais instruções, porque esse é o caminho da minha libertação. Esse é o caminho do milagre de libertação que eu preciso. Aquilo que eu preciso para a minha vida. Aquilo que eu necessito para a minha vida. No nome de Jesus. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu.
Não podes pensar que este é o teu fim. Não é o que Deus planejou. Levante-se do chão e erga o clamor. Restitui. Peça isso ao Senhor. Eu quero de volta o que é Mas peça isso com fé. Sara-me. Oh meu Deus. E põe teu azeite em minha dor. Muita coisa que Deus falou hoje pode voltar a doer, mas é para a tua cura, é para a tua libertação. Creia nisso. Lava-me e refrigera minha alma. Restitui. Aleluias. Lembra a orientação que recebemos a semana passada? Como levantarmos as mãos? Então levante as suas duas mãos para os céus, declarando sua dependência de Deus. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que este é o teu fim. Não é o que Deus planejou. Levante do chão e erga um clamor. Forte! Restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui, restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. Restitui. Aleluia. Com as suas mãos levantadas, peça ao Senhor, meu Deus, eu quero viver este milagre. Me liberta dessa história. E o tempo que roubado foi não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor Deus tem preparado ao que clamar. Creia, porque o poder de um clamor de ressuscitar. E o tempo que roubado foi não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Creia, porque o poder de um clamor pode ressuscitar. Bem alto, bem forte, levante suas mãos e declare: Restitui. Eu quero, meu Deus, eu quero de volta o que é meu. Aleluia. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. Restitui. Senhor, meu Deus, nós estamos formando nesta noite o segundo elo desta campanha de fé. O Senhor já tem trazido conhecimento às nossas vidas. E a tua palavra nos diz, lemos nessa noite, que tudo aquilo que é exposto à luz se torna visível. Algumas situações, meu Deus, eram visíveis para a família. Algumas situações eram visíveis para os amigos. Algumas situações, meu Deus, eram visíveis até para os estranhos, mas não para essa pessoa. E às vezes, meu Deus, o pior é que nós estamos vivendo assim, porque a gente tem medo de enfrentar, tem medo de enxergar, tem medo de provocar. Porque algumas feridas parecem, meu Deus, que já foram cicatrizadas, mas elas voltam a doer. E o nosso medo, meu Deus, de voltar o desconforto, faz a gente ir adiando, empurrando com a barriga, procrastinando e colocando para outro momento, que a gente ainda nem mediu qual é. E não percebemos que estamos presos nessas histórias.
presos, meu Deus, em um tempo que nos aprisionou sem a gente perceber. Que venha sobre a vida dos teus filhos esta bênção de libertação, meu Deus, a partir de uma consciência plena, uma noção exata da sua vida. Como disse o nosso pastor, algumas pessoas estão morrendo sem saber quem são. Algumas pessoas estão perdendo entes queridos sem a oportunidade de pedir perdão. Algumas pessoas estão vendo os filhos escorrendo entre os dedos, sem conseguir, meu Deus, ter uma conversa séria, objetiva e cheia de amor. Oh, meu Deus, quantas separações teriam sido evitadas. Quantos filhos ainda estariam dentro de casa. Quantos filhos não teriam entrado em amizades perniciosas, se a gente tivesse recebido uma palavra assim há um tempo atrás, e tomado as rédeas, resgatado o tempo, remido o tempo. Pois é isso que o Senhor nos manda fazer. O Senhor nos chama a uma responsabilidade nesta noite. A responsabilidade, meu Deus, de com a tua ajuda remir, resgatar o tempo agradável, o tempo favorável, o tempo de bênção de Deus para as nossas vidas. Nós tomamos uma decisão nesta noite, meu Deus. O que tiver que ser feito, o que precisar ser conversado, aquilo que precisar acontecer, para que a gente tenha o tempo precioso como presente de Deus nas nossas mãos, nós faremos. Que venha sobre a vida dos teus filhos esta unção de vitória, esta unção de libertação, meu Deus. Que pessoas nesta noite, de forma sincera, objetiva, com humildade, estejam tomando decisões importantes. Que alguém, meu Deus, deixe assentar no coração que saindo daqui precisa ligar para alguém e resolver a situação, porque pode ser tarde demais. Depois o choro, meu Deus, é muito mais amargo. Nos livre disso. Que pessoas estejam tomando aqui a decisão de, orientados pela tua palavra, fazerem aquilo que precisa ser feito, resgatando aquilo que tinha fugido do seu controle, resgatando, remindo aquilo, meu Deus, que não estava mais no seu controle. O Senhor nos dá essa autoridade, o Senhor nos dá esse poder, o Senhor nos dá essa garantia, porque em Ti nós somos libertos. No Senhor nós recebemos a bênção de libertação e a autoridade de remir e resgatar o tempo que for preciso. Eu quero declarar, meu Deus, formado o segundo elo, mais um elo desta campanha de fé. Liberte-se na unção da vitória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém e amém. Aplauda o Senhor bem forte. Glória a Deus. Não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor glorifique e aplauda o Senhor. Tem preparado ao que clamar. Creia, porque o poder de um clamor pode ressuscitar. Mãos levantadas, bem alto, levante suas mãos e declare: restitui. Eu quero, meu Deus, eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva minhas águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Sara-me, põe, Senhor, e põe teu azeite em minha dor. restitui, meu Deus, restitui e leva minhas águas tranquilas. Lava-me
refrigera minha alma. Restitui. Levante assim a sua mão direita para o céu. Feche os seus olhos. E eu quero te convidar a renovar o seu voto nessa campanha. Meu irmão, não deixe nada atrapalhar você. Deus tem feito coisas gloriosas, preciosas, poderosas na tua vida. Não impeça o agir de Deus. Não interrompa o agir de Deus na sua vida. Diga assim comigo: meu Deus, eu tenho um voto com o Senhor. Eu tenho um compromisso contigo. E o meu compromisso, ele é urgente. Pois o meu voto é receber do Senhor a bênção completa de libertação. Por isso, eu confirmo esse segundo elo sobre a minha vida, declarando a bênção de libertação do Senhor sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre o meu lar, no nome de Jesus. E continuarei te buscando. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus.